Abram comigo no livro, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro que revela os atos da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de ter no culto a nossa missionária. A nossa missionária nem poderia estar aqui, ainda está em processo, mas domingo passado eu consegui, hoje não. Ela ama tanto estar na casa de Deus, que eu não consegui detê-la hoje. Ela disse: amor, eu fico lá quietinha, ninguém vai nem me pegar, mas eu tenho certeza que esse processo vai terminar, em nome de Jesus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, é um dos textos que revelam 3 maravilhosos privilégios para nós cristãos, e eu queria revelar a vocês o que o Senhor Jesus me deu. Quero trazer um sermão mais textual, ficar somente no versículo de número 8, e trazer lições daquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E você diz amém? Amém. Tome assento, se quiser permanecer com a Bíblia aberta, é muito bom. Aproveitando as lives, eu estou sendo mais tranquilo. A gente está pregando mais como se fosse um seminário, para que haja uma maior compreensão de todos que estão nos assistindo também. Queridos, eu estava analisando, todos nós temos uma história. Se eu perguntar qual é a sua história, eu tenho certeza que você vai me responder, vai contar casos da sua infância, da sua juventude, da sua mocidade, e a quem alcançou a velhice, da sua velhice. É interessante nós dizermos que todos nós temos esta história, e a história é que nos credencia a ser alguém. O que te credencia a ser alguém não é o que você tem. O que te credencia a ser alguém não são os diplomas que você tem na parede, não é o dinheiro que você tem no banco, não é a casa bonita, o carro extraordinário que você tem. O que faz você ter credenciais e credibilidade por quem vai lhe assistir ou lhe ver são as suas histórias. Eu tenho uma história. Eu sou a 2ª geração de pastor da minha família, e nesta 2ª geração de pastor, por ser a 2ª geração de pastor, eu nasci no lar cristão, fui batizado no Espírito Santo com 4 anos de idade, pregando a palavra desde então, e eu fazia parte da igreja por alguns momentos, e a gente tem isso na vida, e esquecemos de fazer parte da igreja é uma coisa, ser igreja é uma outra coisa, e a gente tem isso no decorrer da nossa caminhada. Isto é normal, esta é a minha história. É interessante que, se eu der aqui o microfone para o reverendo presbítero Edinho, ele vai começar contando que ele bebia da 1 a 51, bebia para trançar os pés, bebia para cair e outras coisas mais. Esta é a história dele. Mas no mundo espiritual, a história que a gente tem, às vezes é a gente que faz, às vezes é por influência do inimigo,
Mas o que eu queria dizer é que toda a história no mundo espiritual, no evangelho, você não consegue fazê-la sem a atitude de ter o Espírito Santo com você. Você pode ter sido uma pessoa antes de ter aceitado Jesus e ter tido uma história, porque você mesmo procurou. Há quem gosta de pegar o microfone e dizer: eu matei 10, eu matei 15, aí o povo fica: misericórdia, eu matei 50, servi no Carandiru. Isto é uma história, mas quando você aceita Jesus, você não consegue escrever nenhuma história sem a presença do Espírito Santo. Não dá para se escrever história sem a presença do Espírito Santo. É por isso que Jesus havia acabado o seu ministério aqui na terra, e ele estava preparando os seus discípulos para algo sobrenatural e vindouro, uma obra extraordinária. E Jesus, ele disse em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49, ficai pois na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. O que Jesus estava ensinando aos discípulos é que não existe um começo de história sem ser cheio do Espírito Santo. O que Jesus estava ensinando aos discípulos: eu vou, como diz a Bíblia, João capítulo de número 14, versículo de número 15 ao 18, salvo engano, que ele disse: eu vou ir, mas eu vou enviar o Consolador, eu não vou te deixar só, não vou te deixar órfão, porque ninguém consegue escrever uma história sem estar cheio do Espírito Santo. Por isso que ele chama os discípulos e ele diz assim: o futuro de vocês depende do tanto de Espírito Santo que você vai ter. Quando a gente olha na Bíblia, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 9, Eliseu recebendo porção dobrada de Elias, não significa que Deus ele dá por quantidade. O que significa é: se Elias fez 8 milagres, Eliseu ia fazer 16. Porque a porção, à medida que você tem o Espírito Santo, é a medida que você será conhecido no mundo espiritual. Eu vou repetir para nós entendermos isto nesta fase introdutória do sermão. Eu vou repetir, eu queria que você entendesse e depois desse muito glória, mas entenda isto, por favor. Você precisa entender isto. Você não vai conquistar nada no mundo espiritual com a conta bancária que você tem. Você não vai conquistar nada no mundo espiritual pela posição que você tem na tua empresa, pelo cargo que você tem na tua empresa, pela casa que você tem, pelo carro que você tem, por tudo que você tem. Você vai conseguir conquistar algo no mundo espiritual pelo tamanho da importância que você dá para o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo, a gente vai sentindo o negócio, né? Quanto mais eu valorizo o Espírito Santo, mais história eu terei no mundo espiritual. Atos dos Apóstolos é o livro que fala dos atos do Espírito Santo através da história ou da igreja primitiva. E eu quero me ater só ao versículo de número 8, que diz: mas recebereis virtude, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Você vai ser testemunha na Judeia, em Samaria, e não vai parar por aí. Vai ser testemunha nos confins da terra. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, não me limito a Jerusalém. Eu não sou limitado à Judeia, eu não sou limitado a Samaria, eu não sou limitado a nada, não tem limite. Até os confins da terra conhecerão a minha história. Este versículo que a hora citei aqui revela-nos 3 maravilhosos privilégios, mas permita-me dizer como é o Espírito Santo. O Espírito Santo
é representado no Antigo Testamento, e uma das imagens bíblicas para o Espírito Santo era o óleo. Em Êxodo capítulo de número 30, versículo de número 22, ao versículo de número 33, há uma preparação de umas especiarias de um óleo que só podia consagrar os utensílios do tabernáculo e os sacerdotes. Este óleo só podia consagrar rei, profetas e sacerdote e mais ninguém. Existe um outro versículo em Levíticos capítulo de número 14, versículo de número 1, ao versículo de número 32, que o óleo também, ele ungia para determinar a cura total de uma pessoa leprosa. Era interessante que o sacerdote vinha e pegava o sangue do animal sacrificado e colocava na ponta da orelha esquerda do que estava sendo curado de lepra. No polegar direito colocava o sangue da mão, e no polegar direito do pé colocava o sangue. Aí depois, oh meu Pai do céu, eu amo Bíblia porque a Bíblia nos dá essas coisas. Aí depois o sacerdote pegava o óleo, derramava o óleo na mão esquerda, pegava com o seu dedo direito, e em cima do sangue da ponta da orelha direita do leproso colocava o óleo. E vinha no polegar direito do leproso, que tinha o sangue, colocava em cima o óleo. No polegar direito do pé colocava o óleo. Aí eu entendi que o óleo não pode ter vindo primeiro do que o sangue. Quem ama a Bíblia entendeu demais. Primeiro, para receber o óleo, que é símbolo do Espírito Santo, precisa ser e aceitar o sangue. Não dá para o sacerdote pegar o óleo e colocar primeiro. O óleo só vai ter valor se tiver o sangue. É por isso que Jesus, ele desceu, tabernaculou-se entre nós. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou sangue. Sangue para purificar o pecador. E esse sangue nos dá liberdade. Aí ele diz assim: eu te perdoei, eu purifiquei o teu pecado, mas eu não vou te deixar só. Eu vou voltar aqui, vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito continuará a obra em você. Olhe para mim, para raciocinar o plano de Deus da nossa vida. Jesus, ele vem, ele morre por nós na cruz do Calvário, sangue na ponta da orelha, do polegar direito da mão e do polegar direito do pé, e diz assim: está purificado da lepra, que na Bíblia é pecado. Aí ele disse assim: agora, para continuar, tem que ter óleo na vida. Precisa ter o Espírito Santo na vida. Esse Espírito Santo é conhecido como Paracleto, que para uns é consolador, para outros é advogado, para outros é intercessor. O Espírito Santo é o que eu preciso que ele seja. A palavra paracleto no mais original é aquele que é chamado para lhe ajudar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, perdoou o teu pecado, purificou a tua lepra e mandou o Espírito Santo para quê? Para lhe ajudar. É por isso que em Atos dos Apóstolos aparece 10 vezes a palavra expressão, a expressão cheios
do Espírito Santo. Pastor, o que significa 10 vezes aparecendo em Atos, cheio do Espírito Santo? O que significa isso? Controlados pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não se manda mais. Quem é cheio do Espírito Santo não se manda mais. Quem é cheio do Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala vai, ele vai. Se o Espírito Santo fala fica, ele fica. Se o Espírito Santo fala anda, ele anda. Se o Espírito Santo fala levanta, ele levanta. Cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo. Quem é que controla a sua vida? Quem é que controla a minha vida? Quem é que controla a nossa vida? O Pai purifica, Jesus vem. Olha que lindo. A divindade em 3 pessoas distintas trabalhando. O Pai manda o Filho purifica com sangue. E o Espírito Santo continua a obra com o símbolo do óleo, dizendo: ninguém te acusa porque o sangue te perdoou. E ninguém te para porque o óleo do Espírito lhe alcançou. Sonara Leni sentiu. Ninguém lhe acusa, receba, porque o sangue do Filho lhe perdoou. E ninguém vai lhe parar, porque o óleo do Espírito lhe alcançou. E no texto que agora lemos tem 3 privilégios. Atos 1, só no versículo de número 8. Não vou pregar outro versículo, só o 8. Existem 3 privilégios. Primeiro privilégio, mas recebereis. Privilégio de sermos receptores. Primeiro privilégio de sermos receptores. Eu recebo o Espírito Santo. E eu entendo que sem o Espírito Santo eu não consigo fazer nada. Eu não construo nada. Escute, por favor, nós não construímos nada. É o Espírito Santo que aperfeiçoa a obra em nós. É o Espírito Santo que fala: coloque o tijolo aqui, eu vou e coloco. Por isso que a igreja, os discípulos de Jesus, esperaram 10 dias a promessa se cumprir. Os discípulos de Jesus entenderam que se eles fizessem do jeito deles não daria certo. Mas eles esperaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Eles entenderam que do jeito deles não dá. Mas se o Espírito de Deus descer, na primeira pregação salva-se 3.000 almas. Na segunda pregação salva-se 5.000 almas. Com o Espírito Santo dá certo. Com o Espírito Santo dá certo. Sem ele não dá. Existe um escritor chamado A.W. Tozer. Eu amo esse escritor, algumas coisas, mas vamos lá. Uma certa feita ele disse assim: que se o Espírito Santo fosse tirado da terra, teria igrejas que continuariam os seus cultos, sem sentir a diferença de que ele já se foi. Porque eu preciso entender que eu estou aqui para receber. E quem manda é o Espírito Santo. Eu não construo nada, eu só faço o que o Espírito pede para fazer. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, me ensina que antes de eu ter um ministério público, eu preciso ter um ministério com Deus pessoal.
Eu preciso, antes de ter uma aparição pública no Monte Carmelo, eu preciso ser tratado no querite de Deus e na casa da viúva de Sarepta. Porque quando eu sou tratado no querite de Deus e na casa da viúva, eu entendo que não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Eu preciso entender que eu, você e nós e a igreja não é capaz. Nós não somos capazes de viver ou fazer nada sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz com que eu seja conhecido com o Pai. O Espírito Santo abre a porta para que eu fale com o Pai. O Espírito Santo me ajuda a falar quando eu não tenho palavras para falar. O Espírito Santo me socorre quando eu não tenho palavras. Você já percebeu que tem dias que você não ora, você só geme? Que já percebeu que tem dias que você não consegue nem gemer, você só chora? E é nesse momento que o Espírito de Deus está dizendo: Pai, ela está querendo dizer isto, Ele está querendo falar isto. Oh. Eu preciso ter o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me ensina a palavra. É esplendoroso ter um certificado de bacharel em teologia, mas o certificado de bacharel em teologia não vai me dar acesso às profundezas de Deus. O que vai me dar acesso às profundezas de Deus é a presença do Espírito Santo. Você já viu? Eu vivi isso, não sei se vocês já viram. Vamos dar oportunidade para a irmã Toinha. Mas a irmã Toinha não sabe falar. A irmã Toinha não sabe pregar. A irmã Toinha não sabe dizer nada. A irmã Toinha é fraquinha. E quando a irmã Toinha pega o microfone... O Espírito Santo revela coisas extraordinárias. Porque o nosso bacharel em teologia, o nosso mestrado, sem o Espírito Santo vai nos dar letra, mas a profundidade é só com o Espírito Santo. Qualquer coisa que eu for fazer na minha vida, qualquer coisa que eu vou fazer para Deus, sem o Espírito Santo não terei sucesso. Se o Espírito Santo escuta grude, escuta grupo de desenvolvimento espiritual, escuta liderança de departamento, escuta obreiros. Se o teu ministério já não está mais indo, se não está sendo do jeito que é para ser, é porque está faltando o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo chega... Segundo privilégio, primeiro privilégio de receber, sermos receptáculo. Segundo privilégio, sermos transmissor. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós agora, e ser-me-eis testemunha. Oh, bonitinho de Jesus, bonitinho, bonitinho. Olha para mim aqui, bonitinho, bonitinho. Vai na loja, vai na grife, aqui, vai na grife. Vai lá na Via Veneto. Compra lá um terno bom. Vai na Garbo também é bom. Vai lá, compra um terno top. Aí Deus usa o reverendo para dar um on million. Hashtag fica a dica que está acabando. Ok? E você vem com um vaso todo bonito para a igreja. Ei, você não é um receptáculo para aparecer. Porque tem vaso que é bonito. Tem vaso que é bonito. Mas não é só para isso. Você recebe e como fonte você entrega.
Aí eu lembrei de uma coisa que os meus pastores sempre diziam: Júlio, eu disse, sim, senhor, busque bastante, mas entregue bastante, porque senão tu paga um preço bastante. Então tu ora, e Deus está dizendo: está ficando um vaso bonito, vai entregar para quem? Nós não somos reservatórios para sermos admirados por alguém, nós somos fonte para matar a sede de alguém. A palavra testemunha, em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, é mártir. Sabe o que é ser mártir? É morrer por causa de uma verdade. Então quando Jesus está dizendo, você recebe, você testemunha, você vai morrer pela verdade, mas você não vai deixar de dizê-la. Os dons que você tem, Deus lhe concedeu para servir a noiva. A gente precisa servir a noiva. E a gente serve testemunhando a Cristo em nós. Como pastor, vai apertar só um pouquinho, aperta o cinto que a gente decola. É uma frase aí antiga, não sei nem quem é que fala. Mas eu não vai decolar, não. Vai decolar que Jesus vai chamar a gente agora, tá? Como é que eu testemunho? Antes de eu abrir a boca, eu falo com o meu testemunho de vida. Crente não pode ser caloteiro. Crente se deve, tem que pagar. Crente não pode ser mentiroso. Fala para fulana que eu não estou em casa. Crente não pode ser não. Porque você precisa fazer com o seu testemunho. Aí a pergunta de Deus esta noite para nós: se o teu vizinho da esquerda, o teu vizinho da direita, o teu vizinho da frente, o teu vizinho que fica atrás da tua casa, se fosse hoje, ele conheceria Jesus através da sua vida e ele aceitaria Jesus através do seu testemunho ou não? Lá no teu trabalho, está dizendo, lá vai um lixo, que diz que é crente, que fala que é crente, mas é sem vergonha, canta a mulher alheia, olha para a mulher alheia, faz coisas que não é para fazer, joga, bebe, eita, se prostitui, ou eles olham e dizem assim, lá vai um santo homem de Deus. Porque eu dou testemunho nos lugares que eu vou. Posso dizer, até na dor Deus testifica de nós. Até na dor, gente. A gente chegava no hospital onde a minha esposa estava, entrava as enfermeiras e dizia, esse quarto aqui é diferente. Esse quarto aqui a gente entra, sente uma presença diferente. Nós ouvimos isto. Porque nos outros quartos a gente sente um arrepio, um negócio carregado. E quando a gente entra aqui, e a minha esposa com dor de escala 15, gemendo na cama, e a enfermeira dizendo, aqui tem uma paz. Orecantore maragassúria. Porque eu recebo receptáculo e eu entrego. Terceiro, eu vou ser explorador de novos horizontes. Entenda, por favor, entenda. Vamos lá. Privilégio de ser receptáculo, privilégio de ser receptor, privilégio de ser transmissor e privilégio de ser explorador. Vou explicar esse explorador, senão você não vai entender. Mas recebereis, receptáculo, e ser-me-eis, transmissor, testemunhas, tanto em Jerusalém. Porque em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 6, você sabia que o contexto imediato, do versículo de número 8 ao versículo de número 6,
Quando perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor vai remir Israel? Aí o contexto imediato é o versículo de número 8. Jesus disse: não só Jerusalém, como Judeia, Samaria e confins da terra. Jesus estava dizendo: vocês serão exploradores de novas terras, abrirão novos caminhos. Oh, glória! E é interessante que a gente se prende a este detalhe. Eu estou lendo um livro muito bom, e se vocês quiserem me chama lá que eu dou um livro, dou um nome, o tema, e vocês compram. Não vou falar que eu estou pronto, não pode mentir, vão pedir: pastor, o senhor falou que ia dar o livro, então não vou dar não, compre. Um livro muito bom que fala dos avivamentos: avivamento da Rua Azul, avivamento em Gales, avivamento Moody, Jerônimo Savonarola e tantos outros, Jonatas Eduardes e tantos outros. E eu parei para raciocinar, e eu disse: Deus, é muito bom este avivamento. Aí eu parei para raciocinar e disse: cadê o nosso? Deus está nos dizendo, sabe o quê? O passado a gente tem que valorizar. Só que viver passado é impossível. A gente precisa valorizar os pais que vieram. É como se eles dessem um leme na nossa mão. E agora eles estão dizendo: você tem campo para desbravar. Você pode ir onde ninguém foi. Receba esta palavra. Você pode chegar onde ninguém chegou. É só fazer o que ninguém nunca fez. É só se prostrar como ninguém nunca se prostrou. E você alcançará de Deus o que ninguém nunca alcançou. E eu entendo que tudo começa com arrependimento. Não existe reavivamento, avivamento sem reconhecimento de pecado. Missionária Leni falando para o grude aqui, onde desenvolveu no meu coração trazer esta palavra hoje. Ontem ela disse que o primeiro sinal que precisamos ter, e a primeira atitude que precisamos ter, é deixar o orgulho de lado. É dizer: eu não tenho, eu não sou, eu não faço, eu não oro, eu não prego, eu não canto, eu não sou nada. Eu vou dar um exemplo aqui de humildade. A minha mãe começou a orar hoje, 11 da manhã. E quando foi 4 e pouco, reuniu com algumas outras irmãs e estava orando. E eu disse: veinha, por favor, levanta para comer. Ela disse: eu só levanto depois que terminar o meu propósito. E meu pai olha para ela e olha para mim e diz assim: filho, sua mãe ora demais. E quase eu disse: o senhor ora de menos. Sua mãe ora demais. E eu fui dizer isto a ela, e ela disse: filho, eu não oro nem um terço do que é para eu orar. Porque quem é não fala que é. É a história da pessoa que é revelada através da influência do Espírito Santo. Quando eu me arrependo, eu reconheço que eu não tenho, que eu não sou, que eu não faço. E a gente não pode ser ludibriado pelo inimigo. Não é porque eu estou conseguindo ler 5 capítulos da Bíblia que eu já estou pronto. Porque tem gente que tem a síndrome do pequenininho, o pequeniníssimo poder. Estou lendo 5 capítulos, já sou. Eu estou orando das 0 a 0:30, já sou. Não. Vida espiritual é construída. E vida espiritual é construída com o tempo e com a perseverança do tempo. Eu disse aqui domingo passado: não adianta orar 1 mês de propósito e ficar 2 sem orar, porque o inimigo vai destruir você. É melhor ir no passo do gado, no passo do menino, devagar e sempre, do que acelerar e acabar o combustível lá na frente. E para isso o Espírito Santo está aqui para nos ensinar.
Quando eu me arrependo, eu peço perdão, eu confesso, eu abandono, então eu vou viver o repentino de Deus na minha vida. Quando eu me arrependo, presbítero Enedino, e eu reconheço as minhas falhas, então eu não preciso ficar ansioso. O repentino de Deus acontece na minha vida. Atos capítulo de número 2, versículo de número 2. E de repente veio do céu um som como de um vento. Atos capítulo de número 9, versículo de número 3 a seguir. Saulo está indo para Damasco, vai quebrar tudo. E de repente veio uma luz no céu, cegou a Saulo. Atos capítulo de número 16, versículo de número 26. Paulo e Silas está preso, ninguém consegue tirá-los da prisão. E de repente veio um terremoto. Quando eu entender que eu preciso pedir perdão, que eu preciso compreender que sem o Espírito Santo eu não faço nada. Por isso eu não posso entristecê-lo, porque cada tristeza que a gente dá para ele, ele geme. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, todas as vezes que nós entristecemos ele geme, ele se entristece. E eu não posso entristecê-lo, porque eu sou um receptáculo de Deus, eu sou um transmissor de Deus, e eu sou um desbravador de novos caminhos. Quando eu digo caminho, eu estou dizendo de novas coisas, de ir a lugar que ninguém foi, de fazer o que ninguém fez. Você pode acontecer isso na tua vida. Pastor, me faz uma prova e eu termino agora, de que eu estou cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, eu vou fazer essa placa aqui, tá? Vou fazer bem bonita, vou deixar lá atrás. Entra aqui para adorar e sai daqui para servir. Eu vou colocar uma placa assim, ó, entre para adorar e saia para servir. Colocar ali, ó, entre para adorar. Você está aqui adorando, você está buscando, você está se enchendo. E quando sair, saia para servir. Entre para receber e saia para entregar. Entre para adorar e saia para servir. Entre para ser cheio e saia para transmitir. Porque escuta, eu tenho que falar isto a alguém aqui. O Espírito de Deus está triste com as suas atitudes. Enquanto eu prego, você sabe que é com você. O Espírito Santo geme todas as vezes que nós fazemos coisas que sabemos que não é para fazer e fazemos. Mas o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de nos humilharmos esta noite, de reconhecer-me que toleci, elefaçaios, de reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão a Ele e sairmos daqui uma nova pessoa, uma nova pessoa. Ah, se eu pudesse eu te apontava aqui. Mas não dá mais para brincar, porque você não terá história sem o Espírito Santo. Eu vou falar agora algumas verdades. Seu casamento não será feliz se o Espírito Santo não tiver. Você não arrumará um homem de Deus e uma mulher de Deus se não aprender a valorizar o Espírito Santo.
O Espírito Santo está nos dizendo aqui esta noite: eu quero lhe abraçar, eu quero lhe encher, eu quero ser importante. Mas o problema é que tudo é importante, menos a presença do Espírito Santo. E é por isso que uns têm mais, outros têm menos. E a gente diz: Deus faz acepção. Faz não. É que quem tem mais é que gosta mais de estar com Ele. E eu quero convidar agora o primeiro corajoso para ficar de pé e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui agora. Você vai dizer aqui: eu entrei para adorar e eu vou sair para servir. Escuta, você vai dizer: Deus, eu estou entrando para ser cheio e eu estou saindo para transmitir. Eu vou desbravar o que ninguém desbravou. Jesus te ama, te quer, te deseja. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. O talento que Deus te deu, se tu enterrar, tu não é um transmissor. Porque todo mundo recebe. O segredo não é receber, o segredo é transmitir. O talento que Deus lhe deu é para transmitir e colher. Plantou um, colhe 5. Plantou 5. É assim que tem que fazer. Deus me deu 1, eu vou granjear e vou ganhar mais 1. Deus me deu 5, eu vou granjear e vou ganhar mais 5. Entre para adorar e saia para servir. Feche os olhos. Você vai ficar com Deus agora, vai falar com Deus, vai dizer: Deus, eu quero o teu Espírito Santo. Uremachandaraia, você vai dizer: eu quero o teu Espírito Santo na minha vida, Senhor. Porque primeiro, Ele vai perdoar o teu pecado, é sangue. Segundo, Ele vai vir com óleo, que é o Espírito Santo. Eita! Quando eu vejo o missionário Aleni, sensível à voz de Deus, chorando aqui, está chorando, chega a estar em pranto, isto é Espírito Santo.